Eu quero jorrar um pouco de amor no seu rosto, né? Acho que não é água que o Anthony tá falando. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e essa semana eu fico muito feliz em anunciar que deu certo a minha ideia de fazer capas com duplo sentido. Então eu agradeço a todos vocês ali que assistiram o vídeo. Teve o mesmo número de views dos vídeos dos Chili Peppers, então eu fico bem feliz que foi uma ideia que foi bem aceita. Parte de ter um canal no YouTube é a gente tentar ideias novas para sair um pouco da rotina, então eu fico feliz ali que pediram o volume 2 de capas com duplo sentido. Podem deixar nos comentários ideias de capas, tem tanta capa, tem tanto artista, tem tantas coisas pra gente descobrir e investigar, que foi um trabalho difícil de selecionar apenas aquelas capas em meio a um mar de ideias ótimas, ideias horríveis que permeiam o mundo da música. Então temos bastante conteúdo para falar num próximo vídeo. Eu sempre esqueço de falar, mas como não tem aqui naquelas barrinhas que passam e o YouTube também não chega a recomendar para as pessoas, se tiver um hype sobrando, dá um hype no vídeo das capas ali para mais pessoas conhecerem o canal e também esse trabalho um pouquinho mais descontraído, onde a gente pode falar desses duplos sentidos que os artistas põem nas capas de seus álbuns. E vamos para a música de hoje, retornando ao retorno do Dream Canteen. A música que nós vamos falar hoje é Handful, né? Aquela pessoa de mão cheia, literalmente, mas aquela que está muito atarefada, muito ocupada, né? Não está conseguindo dar conta. E com Handful, só falta apenas mais uma música para a gente traduzir dos Chili Peppers, que é My Cigarette. Talvez a música que eu mais... Mas eu e o Rodrigo, por sinal, né? Eu e o Rodrigo falamos muito mal de My Cigarette quando fizemos o review do Dream Canteen. E essa, coincidentemente, é a última música que falta pra gente traduzir. Então, se quiser que a gente termine e põe um ponto final no Dream Canteen, a gente pode traduzir My Cigarette na semana que vem. E aí temos mais um vídeo pra fazer um compilado, né? Deixa eu ver na minha lista aqui. Eu tô devendo pra vocês o primeiro disco dos Chili Peppers. E aí agora, terminando com My Cigarette, a gente vai ter o Dream Canteen também completo. 3 álbuns completos, então, dos Chili Peppers. Estamos chegando aí no nosso plano de terminar a discografia inteira da banda, sem perder os B-Sides. A gente já conversou sobre isso, então vai ter um momento pra gente falar de B-Sides. Não precisam ficar preocupados, não vão ser órfãos de traduções. Vamos traduzir, então, aí todo o material dos Chili Peppers. Bem interessante, né? Um objetivo que casa muito aí com a minha evolução na psicologia. Então eu peço para vocês deixarem embaixo nos comentários se vocês querem que eu termine o Dream Canteen na semana que vem. Handful é uma pessoa de mão cheia, literalmente, mas na verdade é alguém que está ocupado, sobrecarregado, né? Carrega mais do que pode aguentar. Então essa é a tradução de Handful. E o destaque é que eu gostei muito do instrumental dessa música, né? E da melodia também. Mas agora que estamos distantes de 14 de outubro de 2022, a gente consegue apreciar o Dream Canteen com outros olhos ou ouvidos. Eu achei na época ali o Dream Canteen muito próximo, né, do lançamento do Unlimited Love, e eu acho que eu não fui muito justo com o disco, e eu acho, né, no final das contas eu ainda acho ele um disco mais fraco que o Unlimited Love, mas agora que estamos aí 3 anos, né, dá pra acreditar que já faz 3 anos que a gente fez um review do Dream Canteen, e foi a última vez que os Chili Peppers lançaram algum conteúdo inédito, muito interessante, né, como o tempo passa rápido, estou ficando velho, né, como o tempo passa rápido. Mas aí ele diz no verso 1, I wanna splash some water all over my face, I'll stick and move, you know, I don't feel no disgrace. Então aí eu vou jogar, né, o splash, né, vou jogar um jato de água no meu rosto, all over my face, né, então um jorro de água por todo o rosto do Anthony, I'll stick and move, you know, I don't feel no disgrace. Né? Então eu vou parar, né, I'll stick. Stick é a ideia de ficar parado, de ficar plantado, mas na verdade o stick também pode ser essa ideia da pessoa ter as suas convicções, né? Então, ao stick and move pode ser, né? Não faria sentido ficar parado e se movimentar, mas na verdade aqui eu traduziria mais como eu vou estar convicto e vou entrar em movimento. E aí ele diz, you know I don't feel no disgrace. Você sabe que eu não sinto nenhuma... Né? O disgrace é a ideia de ficar ali envergonhado, né? Aquela pessoa que teve uma má sorte, né? Uma infortúnia, né? Então o disgrace é aquela coisa pesada da pessoa que foi, né? Daria para traduzir literalmente como desgraça, né? Mas aqui o disgrace no inglês é mais a ideia de alguém que teve uma má sorte, né? Então a vida não foi tão boa, tão favorável com essa pessoa. E ele diz, I'll take it all off so everyone can see the damage that I am, all the troubles that I be. Então eu vou tirar tudo, né? Então a ideia de se despir.
so everyone can see, né? Então ele vai ficar aí nu, vai ficar transparente para que todos enxerguem the damage that I am. Ó, profundo, poético, né? Damage a gente pode traduzir como dano, né? Como prejuízo, como alguma coisa que a pessoa sentiu, né? Um machucado, se a gente for esticar um pouquinho a tradução, né? Mas é interessante isso, assim, né? Ele não falaria o prejudicado que eu sou, pode ser, né? Mas essa ideia, né? O danificado que eu sou, aquela ideia da pessoa que é quebrada, né? Aquela pessoa que não é inteira, que tem algum defeito, essa coisa assim. O damage aqui tem muito mais um simbolismo de defeituoso, aquela pessoa que não se enquadra, do que a ideia de dano, né, de danificar, né, mas a pessoa que foi danificada. E a gente poderia traduzir, se a gente for levar para a psicologia, uma pessoa traumatizada. E aí ele diz, né, o trauma que eu sou, pode ser? All the troubles that I be, todos os problemas, né, que eu sou, né. O Anthony ser o problema, né, mas os problemas que ele encarna, né, ele veste o problema, né, ele tira a roupa e veste o problema. Ó, ficou poético. Someone to roll me right over, handful of love when it's time to get older. Yeah, então alguém para me virar. Someone to roll me right over, né? Então, aqui se a gente traduzir literalmente, o roll over é a ideia de, né, ser rolado, mas a ideia também de estar na cama, né? Então, um casal ali se mexendo de um lado para o outro, porque ele diz ali, handful of love when it's time to get older. Então, uma mão cheia de amor, ou uma mão com tanto amor que ele não consegue dar conta de carregar, quando for a hora de ficar mais velho. É interessante. Ele diz, yeah. Mas a gente conhece aí, né? Já falamos muito, né, sobre a situação amorosa do Anthony, então a gente vê que ele deseja tudo isso, mas não concretiza, né? Então aqui, mais psicológico que isso, impossível. There's a chapter in my book that I don't want you to read. There's a chapter in my life where I failed to succeed. Interessante, né? Então, tem um capítulo no meu livro que eu não quero que você leia. Qual será esse capítulo, né? Provavelmente algum que o Anthony admite, né? Coisas ilegais todos os artistas admitem em suas biografias, né? Mas provavelmente alguma coisa aí um pouquinho mais profunda. E aí ele diz, there's a chapter in my life where I failed to succeed. Então existe um capítulo na minha vida em que eu falhei ao tentar suceder. Ó, muito bom. Essa aqui tá bem poética essa música, né? Claro. Né? Anthony muito mais maduro, né? Quase beirando aos 60 anos, se já não passado de 60. O cara aqui já tá em outro momento, né, de pensamento, de filosofia, de entendimento da sua jornada pessoal, apesar de pintar aquele bigode de preto preto 100%, né? Um tempo atrás tinha uma tinta de carro que era o carro mais preto possível, e eu acho que o Anthony usou aquela tinta no bigode, porque na época do Dream Quentinha ele tava com um bigode absurdo, escandaloso, né? I wanna take your smell inside my dirty mind, you put a spell on me, no, I'm not the dying kind. Então, eu quero pegar o seu cheiro dentro da minha mente suja, né? Interessante, né? Então eu quero aí ter, né? A mente é responsável pelo processamento dos sentidos, né? Então, o cheiro entrar na mente não é tão... Né? Eu tô tendo cadeira de neurologia esse semestre, né? Então, eu tô bem didático, acadêmico, quando eu penso em cheiro dentro da mente, né? Mas é claro que essa ideia é algo tão forte que entra pelas narinas, mas impregna mais do que, né? Impregna o inconsciente dele, que já é sujo por natureza, né? Então, o Anthony aí quer tudo desta pessoa, né? Então, ele quer... Né? Isso é muito interessante, achar formas poéticas de dizer o quanto ele quer, né? De uma maneira positiva, mas sexual, né? Ele quer consumir a pessoa, né? Ele quer que ela entre de todas as formas, né? E ser consumido até, né? O desejo não deixa de ser algo que a gente também deseja com a mente, né? Então, o cheiro entrar chegar até a mente é bem interessante, né? Bem poético. You put a spell on me, no, I'm not the dying kind. Então, você botou aí um feitiço em mim, não, eu não sou o tipo que morre, né? O tipo que desiste, né? E a ideia do feitiço é a ideia de que ele se apaixonou, né? Someone to roll me right over, já falou. Someone to love for the rest of your days out on the roads. Sky turns to water and night into days. Someone to hold. Então, alguém para amar pelo resto dos seus dias lá fora, né? Out on the road, né? Então, lá na estrada, né? Então, essa ideia de que o Anthony é um músico que tem essa vida de estrada, e que provavelmente alguém tem que aceitar esse jeito que o Anthony funciona, né? Que não é para todo mundo. Sky turns to water and night into days. Então, o céu se transforma em água e a noite se transforma em dia, né? Então, geralmente, né? Por sinal, uma das experiências mais interessantes, assim, que quebrou o meu cérebro, né? Porque
por que que eu vou dar esse desvio, né? O céu se transformar em água me remeteu muito ao horizonte quando tá no pôr do sol em um lago. Porque aí, dependendo da posição do sol, inverte e parece que tudo é uma coisa só. E eu tive a fortuna de estar... Um amigo meu tinha uns caiaques. Ele me convidou uma vez para atividade, né, totalmente perigosa, né? Ele me convidou e foi interessante o convite também pra gente. Ele tinha uns caiaques emprestados e ele tinha um engradado de cerveja, né? Então ele pegou ali, né, um fardinho de cerveja, botamos no caiaque e cada um foi remando até um lago. E aí a gente estava bebendo e parado com o caiaque, né, boiando no lago. E aí o dia começou a terminar e o sol começou a baixar. E justamente em determinado ponto em que o sol estava refletido no lago, no horizonte, parecia que tudo era uma coisa só. E me deu um nó no cérebro de uma forma que eu não sabia onde eu estava. E deu quase que... Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas me deu uma ansiedade de infinito, assim, porque não tinha distinção entre horizonte e a superfície da água, assim, então parecia que tu estava numa coisa só. E foi uma experiência bem psicodélica para alguém que não usa substâncias, apesar de provavelmente devia estar um pouquinho mais elevado por causa da cerveja, né? Mas então, quando ele fala isso, e também, né, esse desvio serviu para mostrar o quanto um pedaço de uma letra pode nos remeter a uma experiência muito pessoal, né? Então, o céu se tornar em água pode ser a chuva, né? Se a gente for tirar totalmente a tradução e a experiência que eu tive com essa letra. Então pode ser o céu se tornar a água, pode ser uma chuva, e a noite se tornar dias. É essa virada, né? O ciclo natural da vida, né? Someone to hold, alguém para segurar. Aí no verso 3 ele diz: I need to see you coming around my front door. It don't matter why, it don't matter what for. Então eu preciso ver você chegando pela minha porta da frente. Não tem aqui, ó, né? Geralmente porta dos fundos tem um significado mais pervertido, mas aqui, né, ele vir pela porta da frente é a ideia de receber uma visita. E ele diz: não importa por quê, não importa why, é porque, não importa. Why e for, né? Aqui a gente tem, traduzindo em português fica a mesma coisa, né? Why é porque, for é porque, mas o for é o sentido pelo qual tu veio, né? Então o why seria... O for é para que tu veio e o why é por que tu veio, né? Mas a ideia é a mesma, né? E ele diz: Let's turn your body into a driving movie screen. You can shoot them all down so they won't steal my dream. Então vamos transformar o seu corpo numa tela de cinema de um drive-in, né? Então o drive-in é a ideia de, né, aqueles filmes dos anos 50, né? Então tinha um cinema num estacionamento onde tu estacionava o carro ali e assistia o filme dentro do próprio carro, né? Deve ser uma experiência interessante. E aí ele diz, né, vamos transformar o seu corpo na tela de cinema de um drive-in, né? Então, o problema do drive-in é que ele é aberto ao público, né? Será que o Anthony quer algum voyeurismo, né? A ideia de mostrar para os outros, né? A ideia de que as pessoas observem? Não duvido, né? Mas essa ideia de que algo vai ser... O corpo dela vai ser projetado, né? E essa é a diferença, né? Se fosse num cinema, seria um lugar fechado. Num drive-in é um lugar aberto, né? E aí ele diz: You can shoot them all down so they won't steal my dream. Então você pode aí, né? Shoot them down é a ideia de derrubar, mas o shoot them down também pode ser a ideia de acabar com a festa. A ideia de negar uma ideia, né? Shoot them down, né? A ideia de que algo foi negado ou recusado, né? Então vamos traduzir como recusado, né? Você pode recusá-los para que eles não roubem o meu sonho, né? Então, provavelmente, então, essa ideia de que ele quer um drive-in, talvez só para ele. Ele não quer que seja projetado para todo mundo. Faz mais sentido, né? Someone to roll me right over, ele já falou. Someone to love for the rest of my days. I wanna splash a little love on your face. You fill me right up or you put me in my place. Olha aí o Anthony, né? Quando eu falei ali, né, o jorrar na introdução, eu achei que eu tinha ido longe demais, mas aqui faz todo sentido, né? Eu quero jorrar um pouco de amor no seu rosto, né? Acho que não é água que o Anthony tá falando. You fill me right up while you put me in my place. Então você me preenche logo, né? Então você me preenche logo após o jorro, né? Então você me preenche de cara, você me preenche rapidamente enquanto você me põe no meu lugar. Apenas Deus, God only knows what she's got up her sleeve and God only goes to the places that we need. Né? Então, apenas Deus sabe o que ela tem escondido, né? Up her sleeve, né? Então, a ideia do mágico que tem alguma coisa dentro das mangas, né? Então, a carta na manga, né? Então, mas para nós é essa ideia escondida ou algum truque, né? Então, apenas Deus sabe quais são os truques que ela tem.
And God only goes to the places that we need, né? E Deus apenas vai para os lugares que precisamos. Interessante, né? Boa tradução. Boa letra, né? Someone to roll me right over, handful of love, someone to roll me right over. Então aqui ele repete, né? Repete o que a gente já traduziu. Interessante, né? Uma letra um pouquinho mais introspectiva. O Anthony aqui, claro, né? O cara com 60 anos, né? Dando uma conclusão para esse vídeo mais psicológico, né? O cara com 60 anos, ele tem, com certeza, a vontade de ter construído alguma coisa, né? Ele tem um filho lá e tudo mais, né? Mas ele tá vivendo o eterno solteirão. Em algum momento da evolução de uma pessoa, isso não é mais o suficiente, né? Quem acompanhou o vídeo até agora, os meus primeiros pacientes oficiais são 2 crianças. E é absolutamente incrível atender criança. Eu não imaginei que eu fosse estar preparado para isso e que essa oportunidade fosse aparecer na minha vida, mas atender crianças é incrível, né? E eu tô, tipo assim, tudo que eu achei que eu pensava que eu sabia sobre psicologia, eu tô tendo que estudar em dobro, eu tô tendo que me preparar, eu tô tendo que ler, eu tô tendo que assistir vídeos. Então, esses pacientezinhos pequenos, né, pequenos de idade, não de importância, eles estão exigindo que eu me prepare muito mais, porque eu já me considerava, né, na minha arrogância, eu já me considerava pronto para atender um jovem adulto ou um adulto, e aí a vida nos dá essas surpresas, esses desafios, esses presentes que agora eu estou tendo que ressignificar e reaprender tudo que eu acho que eu sei para poder atender bem esses jovens, e eu vou dar o máximo que eu puder para que eles saiam bem das sessões que eles tenham comigo. E é isso que é interessante, né? Por que eu falo isso, né? O Anthony, as crianças, as coisas que a vida nos põe, né? Eu atender crianças também já está me dando uma vontade mais paterna. E aí tu vê que a vida vai te preparando, vai te pondo esses desafios, e o Anthony ser o solteirão para sempre, com certeza faz mal para ele. Em algum momento, e eu sei que para quem tem muita falta, né? Digamos aí, hoje em dia a gente tem uma crise, né, da juventude aí, de pessoas que não conseguem se relacionar, né? Principalmente homens ali que se sentem muito solitários, né? A depressão nos homens, principalmente homens jovens, é muito alta. E o que a gente vê é que, assim, pro cara que não consegue, pra pessoa que tem uma falta, pra pessoa que tem uma escassez, tu olhar um rockstar como o Anthony, que pode transar a hora que ele quiser, parece algo excelente. Só que pro Anthony também deve magoar ele essa ideia de que ele não consegue se manter fixo ou fiel a uma pessoa que ele possa envelhecer junto. E aí o que acontece é que ele despeja isso nas letras, porque ele não consegue criar esse contato. Tem algo nele ali que precisa ser resolvido para ele aceitar que ele já é um homem de 60 anos, que ele não precisa mais pintar o bigode, que ele não precisa mais ficar bancando o galã. Tem etapas da vida que ela não só... Isso é o belo da psicanálise e da psicologia em geral. A nossa mente vai abrindo as portas à medida que a gente vai ficando pronto para elas se abrirem. Só que quando tem um trauma, quando tem alguma coisa muito forte, como é o caso do Anthony, essas portas ficam fechadas. E o Anthony, eu chutaria muito alto que o Anthony tem algum travamento e ele é o eterno adolescente, né? Que isso também vai estar no meu trabalho de conclusão, né? A ideia do eterno adolescente, né? E a gente olha para os rockstars como se a gente, né, transferisse para eles uma vivência de que a gente também gostaria de viver essa adolescência que tudo pode. Porque a vida adulta tem limites, né? Então, enfim, né? Desviei o assunto, era para ser uma breve conclusão, acabei, né, compartilhando mais coisas do que deveria, mas eu acho muito interessante falar sobre isso. E se assistir o vídeo até agora, a gente pode continuar esse assunto nos comentários. Essa foi Handful e, como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Software for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.